Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas leituras, os livros políticos que eu irei ler nesse ano de 2022. Ano de eleição, acredito eu ser mais do que importante, salutar, necessário lermos livros políticos que versem sobre assuntos da área, é óbvio, da política, mas que também tragam uma perspectiva, um ponto de vista diferente daquele que impera na mídia, na sociedade, na intelectualidade em geral. Desde quando eu iniciei esse canal, há 3, 4 anos atrás, esses vídeos relacionados a livros e a leituras políticas têm me trazido um retorno feliz por demais. São os vídeos mais visualizados e onde eu recebo os melhores comentários, comentários elogiosos, críticas construtivas, pois desde o início dessa série eu sempre me comprometi a trazer livros políticos que não estivessem, digamos assim, na crista da onda, ou que não fossem de conhecimento ou de acesso a toda e qualquer pessoa interessada na área política. Eu sempre busquei trazer, digamos assim, um ponto fora da curva, e esse ano não será diferente. Mas antes, quero fazer aqui, compartilhar com vocês os avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ativar o sino para receber as notificações. Como prometido há 2 vídeos atrás, eu e a minha esposa estaremos esse ano de 2022 retornando às atividades aqui do Livros e etc. E será uma honra e uma satisfação enorme contar com a sua presença, com a sua participação, deixando seus comentários, suas críticas, suas sugestões de leituras, seja aqui nesse vídeo ou até em qualquer outro que seja. Pois bem, sem mais delongas, antes de mais nada eu preciso fazer aqui um preâmbulo e compartilhar com vocês que a minha lista dos livros políticos para 2021, infelizmente, por motivos de ordem laboral, eu não consegui finalizar. Por isso, já nesse início de 2022, eu vou trazer alguns livros que ficaram pendentes no ano passado, para que aí sim, finalmente, eu consiga, digamos assim, compartilhar com vocês as minhas reflexões, a minha leitura, a minha ótica a respeito desses livros políticos. E outra coisa também que eu quero comentar com vocês é que essa minha lista, ela não vai seguir necessariamente a ordem que eu vou apresentar aqui. Os livros podem aparecer aqui no canal de maneira aleatória, só que eu decidi fazer o seguinte: no primeiro semestre eu já separei aqui 7 livros, e no segundo semestre então somente 2, são livros um pouco mais longos, um pouco mais longevos, quantidade de páginas. E por que é que eu estou fazendo isso? Permitam-me explicar, meus queridos e estimados alunos, né? Nesse momento, eu estou a trabalhar como assessor parlamentar de um vereador aqui da cidade de Aracaju. E certamente o segundo semestre, para mim, será repleto e, assim, a quantidade de trabalho e de atividade laboral que eu terei que executar será grande por demais. Então, por isso, certamente, tal como aconteceu no ano passado, por exemplo, eu não vou conseguir me dedicar da forma como eu gostaria das minhas leituras. Por isso, eu dediquei apenas e tão somente 2 livros para o segundo semestre. Mas penso eu que esses 2 livros, em especial do segundo semestre, são os mais necessários para entendermos e acompanharmos e, por que não, refletirmos sobre a eleição que está a chegar aí, em especial já agora no segundo semestre de 2022. Pois bem, findado agora em definitivo os avisos paroquiais, permitam-me compartilhar com vocês. Bom, o primeiro livro que eu quero já compartilhar com vocês, a minha leitura e a minha ótica em especial, é um livro do Ben Shapiro, O Lado Certo da História. Esse é um livro que eu já estou lendo aqui, já estou fazendo as minhas anotações. Esse é o primeiro livro, já agora no início de 2022, que eu irei compartilhar com vocês. Aqui o Ben Shapiro, com o subtítulo Como a Razão e o Propósito Moral Tornaram o Ocidente Grande, vai tentar nos explicar como as bases da sociedade ocidental moldaram e foram fundamentais e basilares para o desenvolvimento da própria sociedade. Apenas aqui a critério de informação, as bases cuja qual o Ben Shapiro faz referência aqui na sua obra, que eu irei detalhar mais à frente no vídeo futuro sobre o livro, é o direito romano, né, junto, claro, com a própria cristandade, a moral judaico-cristã. Essas bases, segundo o autor do livro, foram fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Eu acho interessantíssimo por demais esse título, O Lado Certo da História, inclusive o livro esse que é best-seller do New York Times. Lembrando, vou fazer questão de deixar todos os links dos livros que eu citar aqui na Amazon, caso você queira adquirir, porque quando a gente vai falar sobre historiografia, existe sim esse discurso, até porque eu tenho alguns amigos que são da área da historiografia, que não existe o lado certo da história. Pois bem, o Ben Shapiro discorda e eu vou compartilhar com vocês a visão dele sobre esse assunto. Um outro livro, que na verdade é uma continuação da minha lista, do meu desafio de livros políticos,
do ano passado que eu não consegui concluir é Platão, em especial o julgamento e a morte de Sócrates. Eu vou fazer questão também de deixar aqui o primeiro vídeo dessa série. Para quem não sabe, a apologia de Sócrates é dividida em 4 diálogos, assim chamada tetralogia. São esses 4 diálogos, né? O Criton, o próprio Apologia de Sócrates em si, você tem o Eutífron, você tem a Apologia de Sócrates em si, Criton e Fédon. São 4 diálogos que permeiam justamente essa história do Sócrates, no caso, entre o julgamento e a sua morte. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês aqui o primeiro diálogo de prenome Eutífron. Vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu fiz uma relação, uma associação com a época da cultura do cancelamento, pois eu encontrei muitas similaridades com o problema, com a celeuma que o personagem, no caso aqui, o Sócrates, enfrenta aqui nessa sua história, nessa tetralogia, nesses 4 diálogos, com a época contemporânea que vivemos, onde as pessoas tentam a todo momento cancelar umas às outras por pensar diferente ou por ter um posicionamento político divergente. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição. E também já me comprometo de antemão, logo nesse início de 2022, a compartilhar com vocês a minha reflexão, a minha leitura a respeito dos outros 3 diálogos. Esse sim, em específico, a Apologia de Sócrates, o Criton e o Fédon. Conto com a participação de vocês e é claro que eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo o link do livro na Amazon, caso você queira adquirir e ler junto comigo. Na verdade, é um livro que já está em domínio público. Você só compra a versão física se assim o desejar, mas a versão digital você encontra gratuitamente na internet. Dando ainda continuidade aos livros de 2021 que eu não consegui concluir, temos aqui em minhas mãos o Adam Smith e na verdade é um extrato do seu famosíssimo magnum opus da economia, da ciência econômica moderna, que é A Riqueza das Nações, em especial A Mão Invisível. Também, eu já compartilhei com vocês aqui mesmo no Livros e etc. o início desse livro e a minha reflexão sobre o mesmo. Por isso, vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo também. Só que eu não consegui ainda concluir toda a minha análise a respeito desse, que considero eu ser um dos extratos econômicos mais importantes. O que mais me encanta em ler e reler Adam Smith, autor esse que eu vez ou outra acabo cortejando durante o ano, seja para fazer uma consulta, seja para relembrar algum dos seus pensamentos, é você buscar os seus precursores, ou seja, quem veio antes de Adam Smith. E para minha surpresa, eu como um católico, tenho descoberto cada vez mais a influência da Igreja Católica na ciência da economia, na ciência econômica. Então, por exemplo, antes mesmo de Adam Smith vir à tona e escrever, em especial, claro, na verdade ele só escreveu 2 livros, né? A Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. Antes do Adam Smith, monges, padres, frades e até mesmo os bispos da Igreja Católica já se debruçavam sobre a economia de uma forma um tanto quanto diferente e não usual à época. Eles tentavam sim relacionar a doutrina da Igreja Católica com a própria ciência da economia, mas lembro ainda que foi após e tão somente quando Adam Smith lançou o seu livro A Riqueza das Nações que a ciência da economia, a economia em si, se modernizou e de fato ela passou a ser uma ciência. Mas enfim, aí isso é uma outra explicação. Eu quero, claro, mais à frente, se Deus assim me permitir, me debruçar ainda mais sobre esses precursores católicos a respeito da economia e compartilhar com vocês as minhas impressões. Mas, ainda esse ano, eu vou concluir em definitivo a minha análise sobre esse extrato econômico da Mão Invisível. Só lembrando, aqui não é um livro novo. Relembro, Adam Smith só lançou em vida 2 livros e, ao leito de morte, ele exigiu que todos os seus outros escritos, que iriam gerar um outro livro, esse muito provavelmente sobre direito e lei natural, ele exigiu aos seus amigos que queimassem todos os seus escritos. Então, em vida, ele só lançou tão somente 2 livros. Repito, A Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. A Mão Invisível não é um livro novo, A Mão Invisível é um extrato, é um excerto, é um pedaço do livro da Riqueza das Nações. Isso aqui é apenas tão somente uma passagem do grande livro, do magnum opus da economia, da ciência da economia moderna, que é A Riqueza das Nações e que eu irei compartilhar com vocês, meus queridos e estimados alunos, ainda nesse primeiro semestre de 2022. Próximo livro, também ainda relembrando uma leitura que eu não consegui sequer iniciar do ano passado, um clássico da literatura política, penso eu, tal como, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, se faz necessário ler esse livro aqui,
do Thomas More, de prenome Utopia. Para quem não sabe, o Thomas More, ele é considerado pela Igreja Católica o patrono, o padrinho dos políticos. E o Thomas More, à época, ele fez uma reflexão interessantíssima justamente sobre a utopia, o que vem a ser utopia, brevemente, né? Utopia vem do grego topos, lugar, e u é um prefixo utilizado para negar, ou seja, não lugar. É aqui nesse livro onde o Thomas More vai inaugurar essa ideia das fantasias utópicas voltadas para a sociedade. É claro que é necessário ter muito cuidado ao ler esse livro aqui, coisa essa que os comunistas, por exemplo, não o fizeram, pois eles colocam o Thomas More como sendo um proto-comunista. Tanto é que quando a Revolução Russa estourou na Rússia, no que veio a ser depois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi erigido, melhor dizendo, já existia lá um monumento num dos salões, num dos castelos reais da família russa imperial, que foi destronada e depois assassinada com o andar da Revolução. Lá existia um obelisco que tinha o nome das famílias, ou melhor dizendo, dos antepassados da família dos czares russos, e os revolucionários, né, na época Lenin e a posterior Stalin, eles reformularam alguns monumentos históricos que pertenciam à família dos Romanovs. E um desses obeliscos tinha o nome dos antepassados e eles colocaram o nome dos personagens, das personas políticas, públicas, escritores, autores, pensadores e filósofos que, segundo a ótica desses revolucionários bolcheviques, ajudaram a moldar a Revolução Russa. E um dos primeiros nomes que aparece é justamente o nome do Thomas More. Muitos comunistas o consideram como sendo um dos proto-comunistas. Só que, mais uma vez, né, é comunista não entendendo nuances das coisas. Quando você vai ler aqui, por exemplo, uma das cartas, porque naquela época era muito comum os autores escreverem cartas e essas cartas acabaram se tornando livros. Na verdade, a utopia é isso, é uma carta onde o Thomas More escreve para um dos seus amigos explicando, zoando, ou melhor dizendo, zombando como seria a sociedade perfeita. Então, o que o Thomas More escreve aqui no seu livro Utopia não é o ideal, é tão somente uma história fantasiosa. Só que aí os comunistas entenderam como se fosse de fato como a sociedade deveria ser guiada, gerida e tudo mais. Mas enfim, essa é uma discussão que eu vou trazer a vocês mais à frente ainda no primeiro semestre de 2022. Caminhando aqui para os 3 últimos livros, um livro do João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. Para mim vai ser um prazer inenarrável fazer a releitura desse livro, e aqui tem uma dedicatória da minha amada esposa que ela me presenteou no ano de 2016 com esse livro. Penso eu que até hoje, né, as pessoas não entendem muito bem o que é conservadorismo. As pessoas pincelam de forma muito negativa, de forma muito pejorativa, de forma a denegrir o que vem a ser de fato o conservadorismo. E acredito eu, né, pelo que eu lembro aqui do que eu li alguns anos atrás, esse livro do João Pereira Coutinho é um bom início para entender as ideias conservadoras e explicá-las, tanto a revolucionários quanto a reacionários, como o próprio João Pereira Coutinho diz aqui no seu subtítulo. Então, para mim será um prazer, uma honra compartilhar com vocês reflexões sobre as ideias conservadoras. E os últimos 2 livros, lembrando esse ainda da primeira fase do primeiro semestre de 2022, tenho aqui 2 livros da série da editora Faro Editorial e da Aves Rara, que na verdade são livros que condensam o pensamento de grandes pensadores da área da ciência econômica mais voltado ao liberalismo. Tem aqui em mãos um livro do James Orison, assim denominado Os Fundamentos do Capitalismo, o Essencial, de Adam Smith, e tenho aqui em mãos um outro de prenome Menos Estado e Mais Liberdade, esse de um autor, acredito eu, francês, pelo sobrenome, Donald J. Bordeaux, o Essencial do Pensamento de Friedrich August Hayek. Então esses 2 livros aqui vão, de certa forma, findar o primeiro semestre de 2022 a respeito das minhas leituras políticas. E já para o segundo semestre, os outros 2 livros que eu separei aqui, esses 2 livros muito mais voltados, direcionados para as eleições presidenciais que irão acontecer nesse ano 2022. É um livro aqui que eu tenho em mãos da Glória Álvares e Axel Kaiser, O Embuste Populista, Por que arruinam nossos países e como resgatá-los. Bom, é de se esperar que nessa eleição de 2022 presidencial não seja diferente, né? Muitos candidatos, muitos pretensos candidatos se apresentem como salvadores da pátria e abordem e adotem políticas populistas para conseguir almejar a cadeira presidencial. Então, penso eu que será fundamental a leitura e a análise desse livro para fugirmos um pouco dessa armadilha. E um outro livro, também relacionado, claro, à política e a mais a eleição em si, é um livro de um autor estadunidense chamado Bryan Caplan,
O Mito do Eleitor Racional. Então notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que diferente dos livros primeiros, que serão lidos e resenhados aqui no primeiro semestre, tão somente esses dois têm muito mais páginas do que os outros 6 livros anteriores. Por isso, então, somente eu decidi dedicar esses dois para o segundo semestre. Repito, O Embuste Populista, da Glória Álvares e do Axel Kaiser, e O Mito do Eleitor Racional, de Bryan Caplan. Então, meus queridos, esses são os livros que eu irei ler, resenhar e compartilhar com vocês as minhas reflexões nesse ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Deixe seus comentários, se você já leu algum deles, o que é que você acha a respeito dessa lista. Se você já fez a sua própria lista de leituras de livros políticos. Só lembrando, amanhã, se Deus assim nos permitir, já estarei retornando com as atividades do projeto de leitura lendo Olavo de Carvalho e o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. A ideia é que os vídeos retornem às segundas e às sextas-feiras. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, chegou até o final, considere deixar seu like, comentar, compartilhar e espalhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o Livros e etc. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Lembrando, todos os livros estarão na descrição aqui do link da Amazon para você, caso deseje, adquira na forma física cada um deles e acompanhe a minha resenha, a minha leitura política a respeito de cada um deles. Até a próxima, que Deus os abençoe enormemente. Tchau, tchau, pessoal.